Olá, muito bom dia. Eu quero trazer uma mensagem poderosa para você hoje que está aí me ouvindo, né? Você que está inscrito no nosso canal no YouTube, você que nos acompanha através do Facebook. Eu quero trazer uma mensagem poderosa hoje para você, uma mensagem que pode mudar a sua vida, ok? Essa mensagem ela está em Lucas, no capítulo 4 e versículo 16. Eu vou falar o que está no texto para a gente poder ganhar um pouco de tempo, para que não fique estendida demais a mensagem, né? Ali em Lucas capítulo 4 e versículo 16, você vê Jesus indo para Nazaré e ele pregando, né, na sinagoga. Ele começa a pregar na sinagoga, né? O ajudante ali da sinagoga dá o rolo para ele, o rolo de Isaías. Ele abre, né, aquele pergaminho. Naquele tempo não eram bíblias ainda, eram rolos que eles usavam, e ele começa lendo ali em Isaías, né, 61, a partir do versículo 1, no caso não era um versículo, mas estava no rolo ali, inserido no rolo. Ele começa dizendo: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eis que me ungiu, né, para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, pôr em liberdade os oprimidos e tal. E houve uma crise ali naquele momento ali. Ele começa a pregar, ele diz: eis que essas escrituras se cumprem hoje. Não é verdade? Então eu quero falar um pouco, né, sobre essa ida de Jesus ali em Nazaré ali, e o tema dessa mensagem é tentativa de assassinato em Nazaré. Queridos, o ato da concepção é coisa linda, extraordinária, né? Mas o ser humano ele está sujeito, né, tanto ao nascimento quanto à morte. A morte é algo terrível, né? As pessoas elas têm uma dificuldade de encarar a morte, né? Nós, seres humanos, por causa do pecado, podemos sofrer 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero falar exatamente sobre morte. Eu quero falar sobre essa tentativa aí de assassinato em Nazaré. Eu quero falar sobre o que as pessoas têm projetado na sua vida ao longo de tanto tempo, ao longo da história. Eu quero começar falando que as pessoas elas fazem Jesus nascer tanto quanto fazem Jesus morrer nos seus corações. E sempre foi assim ao longo, né, da trajetória da igreja, né? E eu quero falar um pouco hoje sobre a saída de Jesus ali em Nazaré, não é verdade? E eu quero falar sobre as pessoas, as respostas que elas dão ao ouvir a palavra. Jesus, ele abre, né, o rolo, ele começa a pregar a palavra, ele está falando dele. Mas o que nós aprendemos com esse texto aí de Lucas 4,16? A primeira coisa é que nós vamos aprender é que todos nós damos uma resposta no nosso coração ao ouvirmos a mensagem de Jesus. Entenda uma coisa: Jesus ele volta a Nazaré depois de mais ou menos 1 ano de ministério, e ele vai pregar ali. E o ambiente que ele está pregando não é um ambiente desconhecido, é um ambiente conhecido. Ali provavelmente tinha primos, parentes, irmãos, pessoas que conheciam Jesus, pessoas que viram Jesus, né? E eles começam ouvindo a palavra. É um ambiente conhecido, né? A família dele era conhecida em Nazaré. Mas a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que todos nós damos uma resposta no nosso coração quando nós ouvimos a palavra, né? Todos nós damos uma resposta. E qual foi a reação daqueles homens? Depois que eles ouviram Jesus, eles tiraram Jesus de dentro da sinagoga, levaram ele para o alto de um monte e tentaram matar ele, tentaram empurrar ele lá de cima. E o texto vai dizer que ele passou por entre eles, né? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você tem a capacidade de fazer Jesus morrer no seu coração ou de fazer Jesus nascer no seu coração. Ao longo da história da igreja, muitas pessoas têm feito Jesus morrer, na verdade, e muitas pessoas têm feito Jesus nascer. Jesus nasceu em mim há 10 anos atrás, no ano de 2007, quando eu vi uma palavra, uma pregação que falou muito ao meu coração. Eu entreguei a minha vida para ele e ali ele começou a falar comigo. Jesus nasceu em mim, mas tem pessoas que decidem matar Jesus, né? Atos, por exemplo, no capítulo 3, versículo 14, diz: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberado um assassino. Quem tentou matar Jesus? Aqueles que se diziam falar do nome de Deus, aqueles que pensavam que conhecia Deus.
Perceba que ali estavam, né, os religiosos que achavam que conhecia Deus, mas ao levar Jesus para fora, eles estão colocando Jesus, o próprio Deus, para fora ali da sinagoga. E tem pessoas que têm feito isso com Jesus, têm tentado matar Jesus, têm tirado Jesus para fora da sinagoga, né? E tentado assassinar o Filho de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto de Lucas 4,16 é que todos nós damos uma resposta no nosso coração quando ouvimos a mensagem do Evangelho. João, capítulo 1, versículo 11, diz: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. É muito comum, né, as pessoas colocarem Jesus para fora de suas vidas. Uma criança que já tem um mínimo de entendimento, ela dá uma resposta no seu coração ao ouvir falar de Jesus. A samaritana, ela deu uma resposta quando ela ouviu falar de Jesus. Eis que vejo que tu és profeta. Ela deu uma resposta no coração, né? E a segunda coisa que nós aprendemos: haverá sempre uma Nazaré em nossas vidas. Versículo 16, você vai ver aí, as pessoas gostavam dele, diziam que ele era bacana, né? Sujeito bom, né? Filho de José, da Maria. E que palavras são essas que saem da boca dele? Mas independente de tudo, do conhecimento que eles tinham, da boa reputação, da moral que Jesus tinha, né? Ajudava provavelmente José na sua carpintaria, era o trabalho de todo filho mais velho. Eles não ouviram aquilo que ele estava falando, né? Quando ele disse: olha, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, eis que me ungiu para pregar as boas novas. Ele estava falando: olha, eu sou o Messias, esse que vocês estão esperando, sou eu. E quando ele começa dizendo isso, a Bíblia diz que eles ficam com raiva. Eles levam Jesus para fora. Ali tinha muitos conhecidos dele. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez você que se converteu agora, né, e tem passado dificuldades assim nessa questão, haverá sempre uma Nazaré na sua vida, tá ok? Haverá um lugar, né, um lugar onde você tem uma intimidade a mais, que as pessoas não vão ouvir o que você está falando. Elas não vão acreditar no que você está dizendo, e mais, vai acontecer o que aconteceu com Jesus. Vão falar muitas vezes que você ficou doido, porque agora você prega a palavra de Deus, porque agora você não peca mais, porque você não adultera, porque você não mente, porque você não se corrompe. Haverá sempre uma Nazaré na vida de todos que estão pregando a palavra de Deus. O próprio Jesus diz, né? Um profeta em casa, ele não tem honra. Então, não desanime, ok? Não desanime. Deus vai te usar aí no momento oportuno, mas haverá sempre uma Nazaré na sua vida, onde as pessoas não vão acreditar naquilo que você está pregando. Ainda que você dê bom testemunho, ainda que você seja um cara bacana, ainda que você seja legal, elas não vão acreditar. Isso é normal. Profeta de casa não tem honra, ok? A terceira coisa que nós aprendemos com isso: Jesus, ele emite uma mensagem de juízo. Ele fala no versículo 19, quando ele fala do grande dia do Senhor, ele está falando de juízo, não é verdade? Eu proclamarei o ano aceitável do Senhor. Jesus está emitindo um sinal de advertência severa, ele está falando de juízo. E no versículo 23 até o 27, ele fala de duas pessoas gentias, né? Ele fala aí da viúva de Sarepta e de Naamã, duas pessoas que não eram israelitas, que recebem a bênção de Deus, são abençoadas, né? E quando ele fala isso, né, as pessoas de Nazaré ali, os nazarenos, eles ficam com muita raiva. Eles pensam assim: olha, ele está falando que os outros foram abençoados, mas nós que somos filhos de Abraão, seremos julgados, né, com tanto rigor. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: o evangelismo é coisa muito séria. Quando nós evangelizamos, entregamos um panfletinho na mão das pessoas, ali estão sendo definidos os destinos das pessoas. Pessoas que vão se perder eternamente. E nós não podemos facilitar. Quando nós vemos uma pessoa que, quando você vai evangelizar, ela fala: olha, o meu negócio é com, né, tem alguém no meio aí intercedendo por mim. A nossa mensagem tem que ser: olha, isso vai levar você para um caminho de perdição, né? O mesmo tipo de mensagem que Jonas emitiu em Nínive: arrependei-vos. Olha, em 40 dias vocês vão morrer, vocês vão perecer. Essa é a mensagem do Evangelho. A Bíblia fala que Jesus, ele é amor, mas ele é também justiça e juízo. Ok? Que essa palavra esteja no seu coração, que você venha fazer Jesus nascer no seu coração todos os dias. Ok?
Quero te pedir um favor, curta aí o nosso canal aí, se inscreva, assine o sininho aí da notificação aí e até o próximo vídeo, ok? Fica na paz. Tchau, tchau.